Olá, meus amigos. Chegamos para a leitura de mais um texto. Hoje vamos ler Evangelho de Marcos, capítulo 15. Você ainda não se inscreveu? Se inscreva neste canal. Sal da Terra, Luz do Mundo. Deixe o seu like, compartilhe. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Jesus impressiona Pilatos. Logo de manhã tiveram conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e maniatando a Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: És tu rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: É como dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo, dizendo: Não responde nada, vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se admirava. Ora, por ocasião da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, preso com outros sediciosos, os quais num motim haviam cometido um homicídio. E a multidão subiu e começou a pedir o que ele costumava fazer. Ao que Pilatos lhe perguntou: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois ele sabia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão a pedir que ele soltasse antes a Barrabás. E Pilatos, tornando a falar, perguntou-lhes: Que farei então daquele a quem chamais reis dos judeus? Novamente clamaram eles: Crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Mas que mal fez ele? Ao que eles clamavam ainda mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, o entregou para ser crucificado. Jesus é humilhado pelos soldados. Os soldados, pois, levaram-no para dentro ao pátio, que é o pretório, e convocaram toda a corte. Vestiram-no de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido, e começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! Davam-lhe com uma cana na cabeça, cuspiam nele e, postos de joelhos, o adoravam. Depois de o terem assim escarnecido, despiram-lhe a púrpura e lhe puseram as vestes. Então o levaram para fora, a fim de o crucificarem. O ato da crucificação. E obrigaram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. E levaram-no, pois, ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e ofereciam-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as suas vestes, lançando sorte sobre elas para ver o que cada um levaria. E era a hora terceira quando o crucificaram. Por cima dele estava escrito o título da sua acusação: O Rei dos Judeus. Também com ele crucificaram dois salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo-o, diziam entre si: outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creamos. E também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Jesus brada em sua morte. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. E, a hora nona, bradou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam:
eis que ele chama por Elias. Correu um deles, ensopou uma esponja em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Ora, o centurião que estava defronte dele, vendo assim expirar, disse: Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e de Salomé, as quais o seguiam e o serviam quando ele estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, como era o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, cobrando ânimo, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Admirou-se Pilatos de que já tivesse morrido, e chamando o centurião, perguntou-lhe se de fato havia morrido. E, depois que o soube do centurião, cedeu o cadáver a José, o qual, tendo comprado um pano de linho, tirou da cruz o corpo, envolveu no pano e o depositou num sepulcro aberto em rocha, e rolou uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde fora posto. Este é o seu canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, semeie a palavra de Deus.